Diz que quando padre no mosteiro, o senhor exerceu o ministério como exorcista? Sim. Mas o ministério designado pelo bispo ou o senhor atendia exorcismo porque atendia como padre mesmo? Não, na verdade é o seguinte, através de uma visita, né, de um bispo, ele pediu secretamente que eu atendesse algumas pessoas, né? E eu comecei a atender, sem experiência alguma, porque embora todo padre é um exorcista, mas sem experiência alguma. E eu disse, mas eu não conheço nada sobre o assunto. Ele disse, mas não tem problema, se não tem conhecimento, estude. Vá lá, né, estude, veja, tudo mais. Nós não tínhamos internet como nós temos hoje, né? Então, comecei assim, né? Antes do episcopado, portanto, isso tem mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Aí eu fiquei uns 2 anos assim, mais um caso e outro, coisa assim, mais simples. Quando eu fui eleito bispo, numa conversa que eu tinha com o Dom Geraldo Magela, Dom Geraldo discretamente disse o seguinte: olha, a arquidiocese não precisa saber, mas eu vou deixar você como exorcista, porque se houver algum caso, pelas situações que a gente percebe aqui na Bahia, você atende, tá certo. Então, eu atendi as pessoas como exorcista e passei no total mais ou menos 8 ou 9 anos, assim por diante, até sair. 6 mais 3, mais ou menos entre 8 e 9 anos, atendendo as pessoas, mesmo como bispo, continuava atendendo na Cúria Diocesana, como também levava pessoas para serem atendidas no mosteiro. Então, foi um trabalho muito, muito interessante e é um trabalho bonito. Existe muita caricatura naquilo que os filmes apresentam, né? Certo. Porque tem que ter muita imagem para poder Isso. dar susto nas pessoas. Mas é um trabalho muito bonito, o trabalho de um exorcista. Muito trabalho teve lá na Bahia, o senhor? Bastante, porque, veja só, uma pessoa acaba dizendo para uma outra, né? O número de pessoas que vêm para o exorcismo, né? Nós temos várias situações. Mas o trabalho principal como exorcista é acolher a pessoa, ela traz um sofrimento. Muitas vezes não é caso de exorcismo, não é, entendeu? Boa parte não é caso de exorcismo, mas você ouve a pessoa, você dá uma bênção, e não é só aquilo que talvez um psicólogo poderia, porque a pessoa vai narrar alguma coisa não apenas do trivial do dia a dia, pela repetição, mas alguma coisa que ela traz no mais profundo da alma que ela nunca disse para ninguém, por exemplo. Uhum. Então, é uma libertação. Alguns casos a gente sabe que um psicólogo deve orientar, outros a gente sabe que um psiquiatra deve orientar, e alguns casos, aí são mais raros, que é o caso de possessão, aí é o caso de fazer um exorcismo grande. Mas você tem as orações de exorcismo, existe o manual dos exorcistas, nós temos livros que hoje em dia qualquer pessoa, mesmo que não seja sacerdote, pode comprar, não é? A Suma Demoníaca, por exemplo, e tantos outros livros. Então, agora eu acho o trabalho de exorcista um trabalho lindo, lindo, como de um sacerdote, Sim. que é acolher e ouvir as dores mais profundas, que não são apenas dores psicológicas, mas dores que vêm do fundo da alma. Sim. E ver isso revelado. E depois que você, ou numa sessão de exorcismo, ou então através das bênçãos que você dá, você vê a pessoa livre daquilo, né? Eu já vi situações, né, a gente pode falar, mas eu já vi situações de ver uma pessoa totalmente transtornada e de repente, né, totalmente nova. O primeiro artigo que eu escrevi para o Jornal Povo lá de Fortaleza, né, saiu essa semana, Sim. foi a Páscoa, não, a Ressurreição e Maria Madalena. Resolvi fazer isso. Porque eu queria mostrar exatamente dessa experiência. Maria Madalena, Jesus tirou de Maria Madalena 7 demônios. 7 é o número da totalidade. Isso. Ela tinha todos os demônios. Era uma mulher que as atitudes devia Sim. ser mulher endiabrada, como a gente costuma dizer, Isso. né? Uma pessoa transtornada, assim. Eu coloquei palavras naquele artigo, depois, meu Deus, como é que as pessoas vão entender esse artigo? Porque eu coloquei palavras muito fortes Sim. para chocar o leitor, para que o leitor se sentisse assim, até mesmo, digamos assim, desconfortável, digamos assim, Foi um né? artigo exorcístico. É verdade, né? É verdade, né? Para depois chegar à leveza desse encontro com Sim, Jesus, sim, né? sim, sim. Ela vivia pelos sentidos, Jesus dá sentido à vida de Madalena, né? Sim. Então, ou seja, aí eu vou falar sobre a ressurreição, depois ela se liberta. Isso, isso eu escrevi pela experiência de sentir pessoas que estavam totalmente transtornadas e que se tornaram pessoas leves, livres, livres, porque
quando você se põe diante da grande verdade, diante daquilo e tudo mais, né? Eu acho que isso é bem interessante. Por isso que a gente tem que perceber que a gente não deve estar preso ao pecado. Todos nós temos, às vezes, uma história péssima, Isso. temos pecados, temos coisas que não são legais, mas o encontro com Jesus nos torna livres, a verdade vos liberta. Então, quando a gente se coloca diante de Jesus, a vida se torna verdadeiramente com sentido. Isso é maravilhoso. Os casos que o senhor atendeu, se a gente pudesse separar três aí, dos motivos mais recorrentes de pessoas que procuravam o exorcismo, eu escuto muito, tipo, pessoas que enchem o coração de ódio, falta de perdão, por exemplo, às vezes é um motivo também, às vezes procurou lugares que não deveria. E se a gente fosse escolher três, o senhor colocaria aqui na mesa quais? Assim? Eu acho que a soma dos ressentimentos, Certo. certo? Aquilo que você vai somando ao longo da vida, né? Ódios, raivas, antigas lembranças, eu acho que é a primeira coisa, né? A segunda coisa é o envolvimento com magia, de um modo geral. Realmente, na magia eu falo assim, né, não quero assim citar nomes, mas não magia, eu diria ocultismo e outras coisas. Isso, né? Então você Então, abre. o senhor não pode citar nome, mas eu posso, né? Então não tem nenhum problema. Sim, sim. Mas, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de espiritismo, algo ligado talvez à Umbanda ou alguma coisa. Isso se considera também como magia, talvez, ou ocultismo. Olha, Sim, eu, Guto, eu tô falando, né? Eu, Guto, tô falando, né? Mas vai, passa pra lá, vai. Eu digo, no grande conjunto Sim. tem coisas que a gente não sabe, que a gente abre portas, certo? Abre portas. É como se de repente você, uma criança, você apresentasse uma coisa para uma criança que ela não devia, digamos, perceber ou ver naquela idade, certo? Entendi. Então, é algo assim. Então, as pessoas, né? E a outra é realmente um distanciamento de Deus. A gente não sabe, algumas pessoas, Deus está sempre ao nosso lado, mas é como se você se tornasse cego em relação a Deus. Certo. A ausência da fé, a ausência daquilo que de mais belo você tem dentro do seu coração, você pode ter por essa amizade com Deus, isso faz com que você abra portas, né? A gente não pode abrir portas, certo? Então, existem portais que a gente não pode deixar ninguém passar. Então, acho que são esses 3 pontos, assim, né? Que coisa, hein? Como que era o nome do senhor como monge? Dom Gregório. Ah, é? Dom Gregório. Mas é o nome de batismo também? Não, aí a história é um pouco complexa, mas pelo batismo Leosírio, né, pela vida religiosa, eu tomei o nome do meu pai, que é o sobrenome de toda a minha família, porque o nome do meu pai é Gregório, então todo mundo tinha... meu pai é José Gregório apenas. Ah, tá. Né? Então, porque meu pai... José Gregório é o nome dele? Porque os de origem indígena, e meu pai não era índio puro, mas é de origem indígena. Então, todos eles não tinham sobrenome. Ah, entendi. Então, ficou José Gregório, então o sobrenome da minha família é toda Gregório. O único que não tinha Gregório, que carregava o nome do avô, né, era eu. Aí aproveitou... Aí aproveitei, botei o nome do meu pai na frente, porque meu pai se chama José Gregório, meu pai era um homem sensacional, morreu com 91 anos de idade, né? Olha só. E realmente uma figura excepcional. Quem conheceu sabe disso. Olha então só. eu quis ter esse nome, que é o nome do santo que escreve a vida de São Bento. São Gregório Magno. Exatamente. E ao mesmo tempo, o nome do meu pai. Então, realmente... Olha que coisa. Existia já uma fagulha ou possibilidade já de sentir o desejo de ser padre, não? Olha, o desejo de ser padre, pelo menos o que minha família diz, especialmente algumas primas mais velhas, né? E algumas pessoas que eu já falava desde os 5, 6 anos de idade, já dizia que ia ser padre. Como talvez qualquer criança diga, aí vou ser padre porque veio o padre lá, não é? Acha diferente. Mas, e principalmente porque alguns diziam que na hora que as pessoas iam à minha casa, na hora que elas iam embora, eu dizia sempre, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, né? Que na minha época era vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Você dizia isso, né? Eu não sei se eu dizia isso por piedade ou então se eu dizia para dizer o seguinte, vai embora que eu quero que vocês... Porque em casa eu não podia sair. Podia ser, vá, ide em paz, o Senhor vos acompanhe para que eu possa brincar. Porque eu queria soltar pipa, né? Bola de gude, como a gente chamava, né? Aquelas coisas todas, né? Mas desde pequeno eu falava isso. E isso nunca saiu da minha cabeça. Então foi a vida inteira, eu acho que se eu não fosse padre... eu seria uma pessoa
sem sentido na vida. Tinha que ser padre de qualquer jeito. Ai, que coisa, porque desde pequeno, eu nunca tirei essa ideia da minha cabeça a vida inteira. Só sempre pensei isso, sempre curti, sempre achei assim algo maravilhoso. Né? Porque uma vida maravilhosa, você tem contato com as pessoas, sim, né? sim. Você serve, um cuidado com os pobres, cuidado, você tem contato com todo mundo e principalmente essa amizade, essa intimidade com Deus, que eu acho uma coisa assim maravilhosa. Né? Não é trabalhar com o sagrado, mas é viver o sagrado. Isso é muito bonito. Olha só. Né?